Podemos? Boa noite a todos. Vamos começar então a reunião de quinta-feira, dia 25/6. E vamos começar com a leitura da página do livro Religião dos Espíritos, item 78, Pluralidade dos Mundos Habitados. E para a palestra, para o estudo da noite de hoje, questão 37 a 51, formação dos mundos, formação dos seres vivos, povoamento da terra, Adão. Quem vai fazer vai ser a Tayana. Então vamos lá começar com a nossa leitura da página. Reunião pública, 6/11/59, questão número 55. Enquanto o homem se encaminha para a Lua, estudando-a de perto, comove-nos pensar que a doutrina espírita se referia à pluralidade dos mundos habitados, precisamente há mais de um século. A crescer, notar ainda que os veneráveis orientadores da nova revelação, guiando o pensamento de Allan Kardec, fizeram-nos escrever a sábia declaração. Aspas. Deus povoou de seres vivos todos os mundos, concorrendo esses seres ao objetivo final da providência. Fecha aspas. Sabemos hoje que moramos na Via Láctea, a galáxia comparável à imensa cidade dos domínios universais. Essa cidade possui mais de 200 milhões de sóis, transportando consigo planetas, asteroides, cometas, meteoros, aluviões de poeira e toda uma infinidade de turbilhões energéticos. Entre esses sóis está o nosso modestíssimo foco de luz, considerando que Sirius, um de seus vizinhos, apresenta brilho 40 vezes maior, e acompanhando a nossa Terra com todo o cortejo de suas orgulhosas nações, tem a importância de uma casa dos fundos, visto que, se a Lua é satélite nosso, o globo que nos asila é satélite pequenino desse mesmo Sol que nos sustenta. Viajando a luz com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, gasta milhares de anos para atravessar de um ponto a outro a continente galáctico em que residimos. Mas os espelhos telescópicos do homem já conseguem assinalar a existência de milhões e milhões de outras galáxias, mais ou menos semelhantes à nossa, a se espraiarem na vastidão do universo. Até agora, neste breve lembrete, nos reportamos simplesmente ao campo físico observável pelos homens encarnados, atreitos, como é natural, ao raio reduzido da percepção que lhes é própria, sem nos referirmos às esferas espirituais mais complexas que rodeiam cada planeta, cada sistema. Nesse critério, vamos facilmente encontrar em todos os círculos cósmicos os seres vivos de asserção de Kardec, embora a instrumentação do homem não os divide a todos. Ele se desenvolve através de imagináveis graus evolutivos, cabendo-nos reconhecer que, em aludindo à pluralidade dos mundos habitados, não se deverá olvidar a gama infinita das vibrações e os estados múltiplos da matéria. Temos, assim, no espaço, incomensurável mundos, berços e mundos experiências, mundos universidades e mundos templos, mundos oficinas, mundos reformatórios, mundos hospitais e mundos prisões. Saudamos, pois, o advento da nova era, em que o homem físico, valendo-se principalmente do rádio, do radar, do foguete e do cérebro eletrônico, pode incursionar além da Lua, auscultando em regime de limitação
compreensível às faixas de matéria em que psiquicamente se entrosa. E desejando-lhe paz, a fim de que prossiga em suas arrojadas e preciosas perquisições, podemos assegurar que em todos os planos a consciência acordada à luz da razão e da responsabilidade surpreenderá sempre, por base de todo aperfeiçoamento moral, o preceito do Cristo que coloca o amor a Deus e ao próximo como sendo o coração da vida, pulsando invariável no peito da justiça divina que manda, em toda parte, conferir a cada um segundo as próprias obras. Vamos então elevar os nossos pensamentos, trazendo os nossos sentimentos, nosso coração, para este ambiente, já sintonizando a espiritualidade maior que se encontra presente, harmonizando a todos nós, esquecendo nesse momento as tribulações do dia, voltando então para aqui e agora, trazendo para as nossas necessidades espirituais e dizendo assim: Mestre Jesus, Tu que já encontra conosco há muitas horas, junto dessa espiritualidade maior, que junto de nós percebe as nossas necessidades, as nossas vibrações, para que assim, fortalecendo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, vibrando da melhor maneira possível, possamos rogar a todos vós, mas sobretudo a Ti, Pai, permissão para que possamos, a partir desse momento, dar por início a reunião doutrinária e passes da noite de hoje. Assim seja, graças a Deus. Vamos passar então a palavra para a nossa companheira Tayane, que ela fará então o estudo da questão do Livro dos Espíritos 37 a 51. Que Jesus o ampare. Boa palestra. Gente, muito boa noite. Ai, bem sério, né? Nessa noite de inverno, estamos aqui reunidos e a tarefa é hercúlea de tentar explicar o que não tem explicação. Ih, caiu, peraí, depois eu pego. Não é importante isso agora não, deixa eu só pregar isso aqui. Não vai dar certo também, então vem pra cá. Pronto, foi. A gente vai dar início hoje ao capítulo 3, a criação. A gente vai falar 14 itens, do item 37 ao 51 do Livro dos Espíritos, formação do mundo e Adão. Então, estamos aqui nos baseando em fé, ciência, né, lógica. Temos sim nossa fé, nossas crenças, mas o que a doutrina nos faz é desmistificar muitas coisas, nos ensinar outras e fazer com que nós passemos a raciocinar em cima do que a gente não entende. E por que é muito importante esse preâmbulo que eu estou fazendo? Eles explicam, resumidamente, nessas 14 perguntas, que nós ainda não temos condições de conceber nenhuma das respostas. Então é como uma criança que te pergunta por que a luz foi acesa. Você talvez não saiba explicar todo o processo que trouxe a água a virar essa luz que está acesa para essa criança. Nós temos muitas dúvidas, nós queremos desvendar muitos mistérios, mas não é possível ainda para a nossa compreensão e para o estágio em que nós estamos. Uma pequena e breve necessidade pode ocorrer. Por exemplo, a humanidade pode precisar de um avanço tecnológico. Nos é chegado e às vezes não usamos bem. Mas ele precisa chegar. E nós é que temos que ter o discernimento de como usá-lo. Então, essas 14 perguntas são muito voltadas para isso, tá? Sobre criação de universo, criação de seres,
né? Então, o pessoal da área da saúde vai estar maquinando um monte de coisa que já ouviu, pessoal que não é, outras tantas. Vamos tentar, porque não dá em uma hora, fazer um compilado, tá bom? Provavelmente 14 questões a gente não vai conseguir falar. E eu tô me sentindo no filme Missão Impossível. Eu queria deixar isso bem claro para vocês. Porque quanto mais a gente ouve, mais coisa a gente vai... Ah, meu Deus, é isso mesmo, sabe? Por mais que a gente estude como formação alguma coisa, aquilo fica muito grande. E vamos lá. O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e o que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que os enchem. Só isso daí já confundiu tudo, né? A gente já... Meu Deus, como assim? Por onde eu começo? Porque se a gente não tem controle, domínio, ou tem, pouco, acha que tem, né? Principalmente a mulherada acha que manda muito no que está vendo, no que está na sua, sobre o seu controle. E você vê que não consegue. Muitas coisas fogem do seu controle. Uma situação de saúde orgânica. Você acha que está evoluindo muito bem. De repente não vai, a coisa desanda. Então, só por aí já mostra como é grandioso e assustador ao mesmo tempo. A gente não tem esse controle todo. Vou voltar rapidinho à pergunta número 1, que é Deus, causa primária de todas as coisas. Então, a gente vai partir daí. Se a gente não consegue conceber o Criador, a criação também não, ainda. A gente vislumbra, a gente tem uma imagem muito simplória, mas a gente só vislumbra, né? A gente às vezes se depara com uma situação que a gente se sente super próximo de Deus e por vezes a gente põe a nossa fé em dúvida. Tem horas que tudo faz sentido e tem horas que não faz. Então por isso a gente está estudando. Questão 37. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Por isso que eu quis começar com isso. Com certeza criado. Porque a gente entende que só tem um Criador, um ponto de partida. Todo o restante, criatura, independente de ser a mesa, Tayana, universo. Por isso às vezes é tão complexo, porque é uma grandiosidade que não se pode calcular. Mas é criatura, é uma criação, é uma obra de Deus. Então, a resposta é fora de dúvida que ele não pode ter sido feito a si mesmo. O universo não se autocriou. Então, ele explica que não. E se existisse como Deus, de toda a eternidade, não seria uma obra de Deus. Parece redundante, mas necessário. Em 1860 e pouco, bem detalhadinho. É uma criação, não nasceu, não foi criado de uma forma e foi renovado. Estava comentando aqui com a minha amiga que num desses estudos eu estava estudando um sujeito desse negócio novo que está aí, desse pessoal que criacionista, mas design moderno, design inteligente. Estou eu estudando, a gente tem que ouvir tudo, né? Como é que a gente vai traçar um juízo de valor se a gente não ouvir também? Então, estou eu ouvindo, me pegando, concordando com o cara. Aí eu estou ouvindo, e foi, não, vou ouvir outro, vou ouvir mais um. Gente, tem coisa importante ali. Por isso que a doutrina espírita é tão maravilhosa, porque ela faz o crivo da razão da viradinha na chave. Senão a gente começa a achar que a Terra é plana de novo, né? A gente começa a achar que dá para fazer um brotamento, ter geração espontânea. A gente não pode pegar todo o estudo de todo mundo e jogar no lixo, porque está escrito tal coisa na Bíblia. A gente tem que botar nessa balança e equilibrar os fatos. Mas depois, daqui a pouco vai aparecer o nome dele aqui, que eu me esqueci, e eu vou falar para vocês. Tem coisa que dá para aproveitar. E a filha dele é a moça que fez a canetinha que marca o tumor, o limite do tumor. Pô, olha o avanço, cara. Criada por ele, né? Ouvindo essas coisas. E ele é extremamente religioso. Ele justifica cientificamente os fatos bíblicos. Que a paleontologia, a história, a geografia já mostraram que não tem como ser assim.
As datações com carbono já mostraram que não dá para ser assim, sabe? Mas ele defende lá, por A mais B. Mas aí você tira aqui essa vírgula, aquela outra, tem alguma coisa boa ali, para você aprender com ele. Daqui a pouco eu vou trazer o currículo dele, vocês vão ver, é assustador. Então, olha só, trouxe uns dados para a gente começar a se localizar aí nessa escalinha do tempo. O primeiro ser vivo unicelular, porque a gente tem a mania de achar que ser vivo é a gente, né? É o cachorro na nossa casa, o elefante, o dinossauro, às vezes a gente lembra que ele existe, mas a gente não lembra dos seres unicelulares. Esses, sim, os primeiros, descritos em 1674, descritos porque o cara viu no microscópio. Mas antes disso, muita gente já pensava, ué, o que está acontecendo aqui? Por que essa ferida melhora, essa ferida não melhora? O que está acontecendo aqui? Por que essa carne apodrece, essa carne não apodreceu? Por que se eu colocar sal não apodrece, se eu colocar no gelo não apodrece? Então, para o cara ver, muita coisa já tinha se passado na cabeça do ser humano para chegar a essa conclusão. Ele observou, relatou a existência de protozoários e mais tarde descreveu as primeiras bactérias utilizando um microscópio que ele mesmo fabricou. O Livro dos Espíritos, que é o nosso marco, que é o marco do Espiritismo, foi lançado em 1857. Ele viu isso em 1674. Tem uma distânciazinha boa. Depois, em 1960, olha só o salto que deu de 1857 para 1960. Vamos arredondar para 100 anos. É que começaram a falar do RNA. Resumidamente, temos o DNA e o RNA. RNA uma fita só, DNA duas. Para a gente saber que o RNA sozinho já consegue transportar material genético e fazer muita coisa. Foi ontem, né? O pessoal hoje, os millennials, nem sei qual é essa geração é. A Z, eu sou millennial. A Z acha que a gente é do século retrasado, né? A gente é só do século passado. Gente, deu um avanço, um salto intelectual muito grande para a gente começar a vislumbrar. Não é mais o Hubble, é o James Webb. Tá vendo coisas que a gente não imaginava. Então, a gente tem que começar a pensar do micro também para o macro. Ser vivo micro é uma enormidade, é um universo que a gente não consegue vislumbrar numa amostra de pele, numa amostra de mucosa. Gente, o que tem dentro da boca do sujeito é assustador. A quantidade de micro-organismos a gente chama de complexo. A gente não nomeia uma. Ah, tem uma coisinha te causando. Não é uma coisa, é um complexo. Tem o vermelho, tem o laranja, tem o amarelo, tem o verde. De complexidade, é complexo mesmo, é difícil de você. Não tem como você mensurar uma. E tá ali, causando um dano que a Covid, que nem vivo é o ser classificado como vivo, né? Porque vírus não é classificado, olha o estrago que fez, porque tem a capacidade de entrar na sua célula e mandar ela produzir ele. Olha a engenharia genética avançadíssima na nossa frente. Como é que a gente vai duvidar que Deus criou o universo? Como é que a gente vai pensar assim, não, pô, de repente teve o Big Bang, tem uma música evangélica que fala isso, né? O Big Bang para disfarçar. Tem que dar um motivo, né? A gente não consegue explicar. A gente tem que dar alguma coisa, um ponto de partida para aquilo, mas tão acaso assim aconteceu? Aí estava eu vendo também, mas esse já é um palestrante espírita, né? O nome dele é André Luiz Ruiz, há 12 anos atrás. Nível do cara aqui, muito alto. Ele estava fazendo uma explicação sobre essas 14 questões, muito técnica, uma explicação muito técnica. Eu aproveitei pouco, porque é realmente muita coisa, mas eu vou ler para vocês. Ele é um conferencista, né, escritor, médium espírita brasileiro, nascido em Bauru, conhecido por suas obras de psicografia, em parceria com espíritos como Lúcius, e ele faz muitas palestras, né? Ele fala o seguinte, ele fala de um povo lá de Mali, na África. Vocês ouviram a página inicial falando sobre Capela. Um sol muito diferente do nosso, muito maior. Né? O nosso sol é de 10ª grandeza, um solzinho, uma luzinha acesinha.
a gente pode pensar assim, capela muito maior. E ele fala desse povo de Mali, lá na África, os Dogons, deixa eu ver se estou falando certo, Dogon. Eles se dizem filhos de Sírios. Sírios é aonde Alcione estava, no livro Renúncia, quando vocês lembrarem aí, é onde ela estava, muito avançada. E ele diz nesse livro que Sírios é um preposto, ou seja, é um local em que Jesus coloca alguém de sua confiança para administrar, e ela pede autorização para sair desse local e estar nesse orbe que nós estamos para completar uma tarefa que ela gostaria de completar. Então Jesus, ele está tomando conta de muita coisa nessa galáxia toda. Somos todos criaturas de Deus, Jesus também. Hoje, né, a gente ouviu lá no Evangelho que somos co-criadores, que somos deuses e podemos fazer muito mais. E hoje a gente para pensar às vezes que a gente não serve para nada, que eu criei? O que eu construí? Como se construir alguma coisa precisasse ser um prédio, um Empire State Building, construir alguma coisa que gerasse um prêmio Nobel. Gente, a gente se reconstrói todo dia. Em 48 horas, mais ou menos, a nossa pele morre e nasce de novo. Só por aí a gente já conseguiria tentar conversar com alguém sobre reencarnação. Porque se você é você e a sua pele não é a sua pele a cada 2 dias e você ainda está aqui, tem que ter uma coisa muito forte que faz essa engenharia funcionar. Então a gente, olha como as coisas são. Eu só sei fazer bolo. Você criou um bolo. Não tem o tal do arroz com óleo? O que você vai colocar ali? O farmacêutico, o químico, ele só cria drogas, fármacos, salvam ou matam. Quantas e quantas pessoas que têm uma excelente capacidade para química estão se voltando para fazer drogas? É usar bem ou não usar bem. Mas somos criadores, um potencial enorme, muito grande mesmo. Então esse povo lá da África, né, que está na região das falésias, em Mali, eles ficaram mundialmente conhecidos, que eu fiquei conhecendo hoje, mundialmente hoje, né? Isso aqui é muito engraçado. A gente vem estudando 15 dias, 20 dias, um mês para o negócio. E em cima da hora você inventa de revisar, parece uma informação, né, interessante. E eu achei muito interessante isso aqui. Eles ficaram mundialmente conhecidos por sua rica cosmologia, pela preservada arquitetura de barro e por demonstrarem conhecimentos astronômicos milenares, bastante complexos, transmitidos apenas de forma oral. Então a gente não tem registros deles explicando sobre constelações, sobre astros, movimentos astronômicos, marés, gravidade. A gente não tem isso, porque eles só passam essa cultura para eles, porque eles se denominam filhos de lá. É muito lindo isso, gente, é muito interessante. Depois eu vou estudar mais isso com certeza, porque é interessante demais. Voltando ali para aquela questão rapidinho, de Alcione estar lá, né, da gente estar aqui, deles dizerem que são filhos de outras estrelas, né, que são filhos das estrelas, a gente começa a pensar muito nas mistificações, né? Pessoas que acreditam em astrologia, pessoas que acham que porque o Sol está na posição tal, A ou B, vai interferir na sua personalidade. A gente tem que ter cuidado, como eu falei, cuidado com as coisas, né? Todo mundo que nasce em junho é idêntico, todo mundo que nasce em setembro é idêntico, né? Aí já vem a sociologia, vem a geografia, explicando que se você pegar 2 pessoas gêmeas, separá-las imediatamente, colocar uma no extremo de um hemisfério e a outra no outro, elas serão pessoas totalmente diferentes, porque serão influenciadas pela cultura, pelos hábitos, pelo entorno, terão inclusive aparência diferente. Seu organismo vai ter uma adaptação para aquela localização em que ele se encontra.
pode desenvolver doenças daquela região e a outra não, mesmo geneticamente idênticos. Então, tá aí o Livro dos Espíritos para colocar a gente para pensar. Muita coisa não pôde ser dita naquela ocasião que hoje a gente já sabe. Então, a gente reflete. 38. Como criou Deus o universo? Não sei. O moço falou na palestra, não sei. Gostaria que alguém me dissesse, por favor, se alguém souber. Para me servir de uma expressão corrente, direi pela sua vontade. Deus criou pela sua vontade. Tem 3 livros para esse tema de cabeceira, né? A Caminho da Luz, a Gênese, né? E Exilados de Capela. Aí está aqui no livro Exilados de Capela, que eu perdi, está aqui, uma pequena passagem. Entidades realmente divinas, como intérpretes, ou melhor, executoras do pensamento do Criador, utilizam-se do verbo, isso está na Bíblia, né? Que Deus disse, né? Deus, o verbo, né? E faça-se a luz, e a luz se fez. Né? Usou do... Cadê? Me perdi, peraí. O verbo, que é o pensamento de Deus. E pelo verbo plasmam o pensamento na matéria. A força do verbo, dentro das leis, age sobre a matéria, condensando-a, criando formas, arcabouços para as manifestações individuais da vida. O verbo manipula o fluido cósmico universal e tudo é criado. Né? Tudo é criado. Se a gente quiser simplificar bastante, hoje aqui na Terra, a gente entende que todos os organismos precisam ter carbono na sua constituição. Mas vai estudar lá a fita do DNA para você ver. Tem também seus 3 pontos básicos, mas muda um trocinho de lugar para você ver o problema que dá. Tentaram já. Pararam na partícula de Deus. O que tem depois do buraco negro? Ninguém voltou para falar, né? Então, a gente ainda está esbarrando nas nossas limitações, propositalmente. Não é para ver ainda, você não tem condições dessa grandeza, dessa magnitude. Então, esse capítulo inteiro é o capítulo 4, no tempo dos primeiros homens, que ele explica sobre isso daqui. E aqui embaixo ele fala só mais um negocinho, só mais uma coisinha que eu vou falar para vocês. O pensamento divino só pode ser plasmado pela ação dinâmica do verbo. Tem que ter a vontade de Deus. E este só pode ser emitido por entidades espirituais individualizadas, o que o absoluto não é, intermediárias existentes fora do plano absoluto, as quais possuam força e poder para agir no campo da criação universal. Pois bem, um casal decide ter um filho. Vão criar materialmente. A gente tem entendimento que o corpo é do corpo, né? Jesus explicou lá para Nicodemos, e a alma é da alma. Mas vão criar. Antigamente, por que essas perguntas eram também muito importantes? Antigamente, deve ter ainda, né? Gente que acha que é superior a outra pessoa, acha que é mais importante que a outra pessoa, acha que é uma rainha, um rei, um presidente, acha que é mais que a outra pessoa. Antigamente achava-se que a mulher não tinha alma. Antigamente o ser humano não era ser humano, era dividido em raças. Era o negro, era o asiático, era o indígena, que era o vermelho, o branco, o caucasiano. Hoje isso caiu por terra. Seres humanos. Somos seres humanos, todos iguais. Se abrir aqui, sai vermelhinho, igualzinho. Se botar debaixo da terra no dia que desencarnar, vai dar ruim, ou vai ficar bom, sei lá o que vai acontecer. Mas é igualzinho. Rico, pobre, baixinho, alto. Deita na cama do hospital para tu ver. A dor iguala todo mundo, nivela todo mundo. Então, ele manda nessa questão 38, ler a Gênese. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Até aí a gente vai ter que ler isso aqui 10 vezes e faz um postulado que a sua inteligência vai ser aberta pela espiritualidade superior, mas até agora o que a gente tem é isso aqui. Claro, chegam muitas coisas, né? Chico contribuiu muito, Divaldo contribuiu muito, muitos outros contribuíram muito com seriedade, mas ainda a codificação é o norte. 39. Só mais uma curiosidade, mas isso eu já sabia.
que antigamente falava que eu tenho sangue azul, né? Sou nobre. Tem o sangue dourado, né? Que é o que não tem fator RH. Tem aproximadamente 50 pessoas no planeta só que tem esse sangue. Ele não tem nenhum dos 49 fatores do RH. Então, coitado dessas pessoas. Pensando que é nobre, por quê? Que se der ruim para ela, vai ter que sair. Eu ia andar colada com alguém. Eu ia sustentar essa pessoa, né? Com todas as minhas forças. Imagina. Não dá, gente. Não é um mérito você ser uma exceção. Eu não vejo assim. Eu vejo que se você... Quanto mais gente vê o meu sangue, melhor. Todo mundo aqui é positivo. Vamos ficar juntos. Melhor. Porque mais tem o tal do sangue dourado. Então, se chegar um sujeito perto de você falando que tem um sangue melhor que o seu, às vezes tem. Mas isso é só uma brincadeira, tá? Mas foi a ciência que permitiu que a gente soubesse disso. Em tentativas e erros. Porque quando fizeram o sistema que hoje a gente chama de ABO, né, que é AB0, mataram muita gente. Tem o A, o B, o AB e o 0, que não tem nenhum deles. Só que como era A, B, são letras, entenderam por bem botar um O, mas é 0. Tá? A gente olha pra minha cara assim, teu sangue é 0, a pessoa... Não, teu sangue é O. Eu me corrijo rápido, que é para não dar problema, né? Que dá polêmica, tem que explicar, né, sistema sanguíneo para alguém. Mas é isso, matou gente a beça. E esses grandes pensadores tiveram que fazer coisas que hoje a gente acha um absurdo. Roubar cadáver. Tem um cara na minha área, o nome dele é Lefort. As fraturas de face até hoje têm nomenclatura. Se chama Lefort 1, Lefort 2, Lefort 3, de acordo com o que ele estudou. Ele pegava um cadáver, pegava uma marreta, botava o cadáver na posição e dava-lhe uma paulada. Ah, então tá, se eu bater assim de frente, quebra esse osso, esse osso, esse osso. Gente, parece um absurdo, mas estamos aí até hoje fazendo assim. Não mudou não. Não mudou não, mas se você violar hoje uma sepultura, você vai preso, não pode. Da Vinci também fez bastante, não sei se vocês sabem, mas necessidade de cada coisa na sua época, né? Hoje a gente tem cirurgias em 3D no outro hemisfério por um computador, reconstituição numa máquina de um órgão. Cara, o negócio... A gente vê, aí sai daqui e fica triste, né? Ai, que quanta violência, quanto problema, né? Quanta gente morrendo de fome. Tem também um monte de avanço, um monte de coisa maravilhosa. Um monte de coisa maravilhosa acontecendo, gente. 39, tem que andar voando, que senão foi embora aqui. Podemos reconhecer o modo de formação dos mundos? Tudo que a esse respeito se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Aí eu botei aqui, ler sobre a camada gelatinosa. Que eu não sei onde está, deve estar aqui. Peraí. Ler sobre a camada gelatinosa. Está aqui, não, raça adâmica de novo. Mas eu lembro, é o seguinte, que eu não vou me lembrar o livro. Eles explicam nesse livro que Jesus formou, nesse começo da Via Láctea, ele formou uma camada gelatinosa ao redor do planeta que continham todos os elementos necessários para que num dado momento, que, né, ali começou aquela circulação, a Terra quente, muito quente ainda, foi esfriando, as coisas foram se conformando, aquilo foi baixando e foi entrando propriamente na conformação do planeta para que tivesse as condições ali. E aí a gente vê também, em várias situações, um óvulo tem uma camada gelatinosa, a célula tem a membrana, o ovo, você estala ele, ele não se espalha, ele fica contido na membraninha dele. Olha só, no macro e no micro. Tá tudo aqui para a gente ver, a gente fica complicando a coisa. Eu fiquei até em casa pensando assim, gente, será que eu estou viajando? Porque uma camada gelatinosa. Sim, é tudo, é fluido, é gelatinoso, é o plasma. Não é sólido, não é líquido, é plasma. É ali, ó, no meio do caminho, gelatinoso. Você quer fazer uma cultura? Você quer descobrir qual é o micro-organismo que está afetando aquela pessoa? Tu bota dentro de um vidro e bota uma gelatina lá dentro para crescer. Ele botou a gelatina para a gente crescer.
Tem várias e várias descobertas arqueológicas que eles descobrem sementes. Bota no ambiente certo para você ver. 2.000 anos, 3.000 anos depois, brota. Nossa, mas é uma semente. Congela seu óvulo. Você vai morrer, ele vai ficar aí e vai nascer um filho teu. Já dá para fazer isso. Gente, já dá para fazer isso. Então, nessa ocasião, Jesus falava: eu não posso falar claramente. Mestre, por que falas de forma tão difícil, em parábolas? Porque vocês não têm condições de entender. Mas para vocês, que eram aqueles que estavam mais chegados, eu já posso falar melhor. Já posso falar mais clareza. Não coloca a candeia debaixo do alqueire, não. Deixa a informação se espalhar. A gente fica com medo. Quando a gente tem filho pequeno, a gente morre de medo, né? Não mexe no fogão! Mas uma hora você vai ter que ensinar. A gente é o filho. Uma hora a gente vai ter que se deparar com as verdades e vai ter que decidir como usá-las. E a gente, quando tiver a dor no limite, infelizmente, né, ali, que vai conturbar, como aconteceu em Capela, a gente vai separar o joio do trigo. Mas o conhecimento, ele tem que chegar. Não tem como. Não adianta a gente querer se assustar e esconder. A gente tem que propagar o conhecimento. Quanto mais se falar do assunto, melhor. A gente vê, antigamente não se falava de homossexualismo. Não se falava de drogas, era de câncer. Não pode falar essa palavra, essa doença. Não tem essa doença, não pode. Não podia falar, tem que falar. A gente tem que dar voz, explicar as coisas. E aí alguém está sentado aí e falou assim: ah, mas não era nada disso. Eu li em outra obra e tal. Poxa, que legal, vamos conversar sobre isso. Não, porque lá na minha religião, nem todo mundo que, sei lá, por alguma razão, joga no Google criação do mundo, aparece uma pessoa da Casa do Caminho falando, sei lá, e começa a ouvir. E faz sentido. Estava até conversando com ela. Hoje isso aqui foi uma troca. No meu dia eu não estava bem, eu estava adoentada, achei por bem não vir, né, porque podia ser contagioso. E aí eu troquei com a moça que estaria aqui hoje. E ela fez esse estudo há 2 anos atrás. Eu achei ela na internet. Olha que legal. Aí, não é interessante demais essas coisas, né? E hoje era para eu fazer o estudo, para eu aprender mais sobre esse tema, né? Muito legal. 40. Serão os cometas como agora se pensa? Gente, não se esqueça, isso é Kardec perguntando em 1800 e pouco. Serão os cometas como agora se pensa um começo de condensação da matéria, mundos em via de formação? Isso está certo. Absurdo, porém, é acreditar-se na influência deles. Eu já até me antecipei, né? Mas aí vou voltar aqui. Refiro-me à influência que vulgarmente lhes atribuem, porquanto todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos. Entra de novo o que é crendice e o que não é. A Lua tem fases. Essas fases interferem nas marés? Sim. É um fato comprovado. Aí a lua que está virada, não sei, naquele dia, está com a cor não sei o que, é o dia do lobisomem. Não tem. Né? Ó, tem que equilibrar. Na roça era preciso assustar a criança, falar uma mitologia, alguma coisa? Era, hoje não precisa mais. Hoje a gente já está vivendo no Rio de Janeiro, que por si só já basta. Não precisa mais da mitologia, né? A gente já está vivendo, está difícil competir com a realidade. Então a gente ele explica bem claramente que sim, os cometas são mensageiros, são correios, transitam pela nossa galáxia ou até fora, podem esbarrar em coisas, recolhê-las, colidir com outras, modificá-las e trazer para nós alguma coisa. De fato, constatação, tem água, não tem, está em estado sólido, não está, o lado escuro da Lua. Estão estudando. Já estão mandando foguete, já estão mandando satélite, já estão mandando um monte de coisa. E a gente vai saber, uma hora, de fato, que está lá. Por enquanto, ainda não. Por enquanto, a gente fica com a resposta dele, que sim, são esses mensageiros, sim,
que estão lá e podem ter vindo aqui. A própria história da Lua, né, o que a gente estuda ainda é que houve uma colisão muito grande que bateu na Terra, removeu parte da Terra junto, esse material ficou em órbita. Pela força da gravidade, ele foi se condensando, como ele explica que tudo é uma condensação, que é uma junção, e aí ela ficou aqui na órbita. E tira para você ver o ruim que vai dar. Desequilibra tudo. Então é muito importante a Lua, mas é o que ele falou, né? Tá tudo perfeitamente no seu lugar. E aí entra o nosso ego maravilhoso, só tem vida no planeta Terra. Porque aqui tem as condições ideais, que é maravilhoso, a nossa Lua nos protege, a nossa atmosfera, tudo perfeito. Há muitas moradas na casa de meu pai, como foi lido no início, e obviamente que seria muito absurdo perder tempo com esse planetinha pequenininho só, né? É igual o microscópio, a gente não está vendo a quantidade de seres que estão aqui. Não estou falando do plano espiritual não, tá, gente? Estou falando dos micro-organismos, a gente não está vendo tudo que está acontecendo nem dentro do nosso corpo, nem fora do nosso corpo. Imagina o que a gente não consegue vislumbrar porque o olho não enxerga. Os cachorros escutam absurdamente mais que nós. Os morcegos são cegos e se locomovem por radares. As baleias também emitem um ultrassônico, né, um som, e estão no mesmo planeta que nós. Como é que a gente pode achar, se aqui há uma variedade tamanha de potencialidades, porque eu não tenho telepatia, né? Não consigo ouvir o que ele está pensando ali. Nas obras da codificação eles dizem que os espíritos mais evoluídos já fazem isso. E os animais, alguns fazem. Se eu perder aqui, eu não tenho um sonar para me guiar. E os nossos animais fazem. Se bater uma panela lá em casa agora eu não ouço. Esse cachorro pode ouvir. Como é que a gente vai duvidar? Está tudo na nossa frente. É muito interessante a gente não abstrair demais, porque a grandeza pode assustar, apavorar e engessar a gente. Colocar a gente num lugar de... Não, peraí, melhor não. É muita coisa para eu absorver. Não, isso é muito perigoso. Não quero saber. Aí você vai ficar estacionado? Não dá, né? 41. Pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? Sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Nada se cria, né? Lavoisier já falava, né? Tudo se transforma. Tudo é uma eterna transformação. Até a história da pele, né, que é um bom exemplo, mas qualquer coisa vai um dia acabar e vai se transformar em outra. É uma lei natural. Né? Tem que ter essa modificação, essa renovação, essa substituição. O ditado de antigamente era ninguém fica para semente, né? Não adianta. Você pode até propagar, a espécie não acaba, que isso aí é o científico. Os seres humanos eles vão se reproduzindo, os animais, as plantas, elas não se acabam, mas elas se adaptam. E lá no final, quando a gente for falar de Adão, a gente vai ver sobre isso. 42. Poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe, e bem louco será quem pretenda sabê-lo ou conhecer que número de séculos dura essa formação. Hoje, estima-se 4,5, 4,8 bilhões de anos da formação do planeta. Estima-se. Como é que mede isso? O ser humano está na Terra há 200 a 300 milhões de anos. O ser humano, Homo sapiens, vou me adiantar, não adianta, eu sempre faço isso. O Homo sapiens, que começou a escrita cuneiforme, ele começou a fazer isso há 6.000 anos atrás, antes de Cristo, né? 6.000 anos antes de Cristo, não contando de hoje. 6.000 anos antes de Cristo.
Fica com essa informação aí, que depois vocês vão ver. Se a gente ficar pensando nessa escala que, claro, algum tipo de inteligência tem como explicar, se eu fosse astrônomo, arqueóloga, se eu tivesse o conhecimento para passar para vocês como se faz essa datação precisa, como é que se chegou a esse número de 4,5 bilhões de anos, eu diria a vocês. Mas ele foi um pouquinho mais além e falou o que eu gostaria de falar. Bem louco é quem pretende estimar uma coisa dessa. Não compensa, não tem motivo de ser isso, né? É uma perda de tempo enorme. Né? Se a nossa vida dura em média 80 anos hoje, que a gente já conseguiu um avanço tecnológico, antigamente ter 40 era ser idoso, né? Olha bem, dobramos a expectativa de vida com vacina, com alimentação, né? Com as residências, com aquecimento. A gente dobrou. Para que a gente vai se deter a uma coisa que a gente não tem compreensão e não tem aproveitamento, muito aproveitamento, né? Se a gente tem que pensar para frente que a gente pode melhorar. Porque se a gente já sabe que somos criaturas, fomos criados, sabe-se lá quando, e que estamos num processo de melhoramento, é para frente que se olha, vão melhorar. É importantíssimo o conhecimento formal, científico, para que a gente não fique também no... Foi isso que fulano falou e pronto. Para a gente raciocinar, a gente estava debatendo sobre isso. Para a gente chegar a conclusões e tirar um melhor proveito de tudo que chega para a gente. É extremamente importante, mas não tem como bater martelo. Não adianta, está explicadinho aqui. Então a gente tem que pensar, não somos universo, mas somos criaturas. Tivemos início e não teremos fim. Por isso que eu estou falando do aproveitamento. Se eu não sei qual é o meu início, não tem muito proveito eu ficar pensando nisso. Por isso que ele fala lá atrás também da influência dos astros. Para que você vai fazer regressão? Opinião própria. Tem o véu do esquecimento. Você esquece e recebe uma nova oportunidade para você andar para frente, resolver suas pendengas, ser uma pessoa melhor. Aí você vai lá e quer saber que besteira que você arrumou. Já não chega de agora? É mais ou menos isso. Então a gente pode extrapolar isso para... antigamente eu jogava lixo na rua, não vou jogar mais. Era o que você fazia de errado, não faça mais. É para isso que serve você saber como era o começo. O começo era um planeta incandescente. Quer viver num planeta incandescente? Joga uma bomba nuclear que vai ser. Não quero, então não faz. É para isso, gente, que serve você conhecer o passado das coisas. Simples assim. Agora a gente vai passar para a formação dos seres vivos. Quando começou a Terra a ser povoada? No começo tudo era caos, os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do globo. É aquela formação inicial. A gente estuda lá em biologia, o serzinho dentro do mar, aí o serzinho cria uma caudinha, aí daqui a pouco com caudinha também tem patinha, da patinha ele resolve dar um pulinho na terra, aí depois da terra ele resolve que não volta para o mar, aí fica na terra, aí perde a caudinha, porque não precisa usar mais, aí depois ele resolve que tem que andar, aí pode subir numa árvore. Isso é o que está no livro. Tinha alguém lá para o mar? Não tinha ninguém lá. Mas a gente consegue sim, hoje, pelos meios científicos, saber que temos um ancestral comum. Vamos parar no ser humano, né? Porque senão a gente fica doido. Temos um ancestral comum. Ninguém é derivado do macaco. Nós temos um ancestral comum. Temos uma genética muito similar à dos primatas. Não significa que nós somos os primatas. Temos um ramo similar, né? O leão não é o gato não é o leão. O cachorro não é o lobo não é o cachorro. Mas tem uma linhagem. Então, se a gente tem uma linhagem material a seguir, a gente também pode extrapolar isso para pensar que nós temos uma linhagem divina a seguir. E aí a coisa fica boa. Porque quando a gente pensa que a gente tem potencial para criar, como ele falou, que nós criaremos mundos, que nós administraremos planetas,
Não é para a gente se envaidecer, é para a gente entender que ele deposita confiança no bom uso dos talentos que são chegados a nós. E se nós não soubermos usar, será retirado, para que a gente reflita, não para que a gente seja punido, para que a gente reflita sobre o mau uso disso tudo e a gente possa ter numa outra oportunidade a chance de renovar os votos de confiança. E assim é. Se o seu filho não tem condições, porque faz muita besteira, por exemplo, de ganhar um carro, você não vai dar o carro? Você não é doido, né? Como ele está falando aqui, louco seria, né? Se a gente, com a nossa limitação, a gente já sabe o que tem que fazer e o que não tem que fazer. Então vamos correr. De onde vieram para a terra os seres vivos? A terra lhe continha os germes. Já passamos por isso, né? Todos os elementos que a seu tempo, aí a ciência explica, descargas elétricas que podem ter feito essas uniões moleculares, né, celulares, a própria temperatura, né, a gente vê que nos extremos de frio tem seres vivos e nos extremos de calor tem seres vivos, vivos, não latentes, não paradinhos igual a semente. Tem seres vivendo dentro de vulcões. Olha essa capacidade. Aí a gente vai duvidar de ufologia? Eu não duvido mais de nada. Porque isso para mim é uma coisa extraterrestre, não é possível. Como é que está dentro do... Eu não entendo, porque eu não entendo, eu digo que não é possível, né? Vocês estão entendendo a brincadeira da coisa, né? Eles estudaram e viram que a temperaturas muito maiores que 100 graus tem seres vivos ali. E também em temperaturas menores que 0. A gente não consegue, mas eles conseguem. Não é Deus, gente? É maravilhoso isso. Não tem para onde correr. 45. Não vai dar tempo, hein? Mas vou para Adão daqui a pouco, direto. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Kardec também, né? É porque o pessoal lá é meio difícil. Aí devia pensar assim, eu vou ajudar esse pessoal a entender. Ele repetiu. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido, no espaço, no meio dos espíritos, ou em outros planetas, à espera da criação da Terra, para começarem a existência nova e em novo globo. E muitos outros que a gente não tem como destrinchar, porque ainda não chegou a informação. Mas isso é fato. Geração espontânea não tem. Né? Pasteur falou que não tem. E é tão legal que, olha que interessante, ele falou que ciência pouca afasta o homem de Deus, mas muito aproxima. Você não tem para onde correr. Quanto mais você estuda, mais você vê assim, não, como é que pode isso? Tem que ter Deus nisso. Essa frase é muito bonita, eu vou vontade de tatuar. De tão legal que é, porque quando você conhece só um pouquinho, você não tem Deus. Isso é fácil, joga um raio aqui que vai brotar alguma coisa dali. Aí quando você vê que não acontece nada disso, tem que ter esse austro do Criador, né? Tem que ter essa força maior. É muito lindo isso. Calma aí, para eu correr aqui. Ainda há seres que nasçam espontaneamente? Não tem, né? Espontaneamente não tem. Tem que ter a vontade de Deus para que ocorram as criações. Espécie humana se encontra entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim, e veio a seu tempo. Foi de um lugar a que dissestes que o homem se formou no limo da terra. História de Adão, né? Vamos começar lá já. De ter sido feito do barro, né? Que foi moldado, né? O povoamento da terra e Adão, né? Eu já vou entrar agora, tive que dar uma puladinha. Moldado do barro. Olha que analogia maravilhosa. Ele tentou explicar, mas do jeito que o povo entendia. Pega o barro, você vai lá e molda o barro e faz um homem. Porque todos os componentes do nosso corpo estão na terra. Depois Jesus foi lá, pegou terra, manipulou com o fluido que ele tem, né? E foi lá e fez o sujeito enxergar de novo. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Bota a sementinha lá, ela nasce. Tá tudo na terra.
porque somos moradores, somos residentes dessa Terra. Mostram nos outros estudos que a composição dos outros planetas são compatíveis e o ser é compatível à composição do planeta que ele está destinado a morar, né? Então nós temos essa composição densa, pesada, o organismo é para isso, né? Então a gente está no lugar da Terra, do planeta Terra, que tem terra no meio também, né? Que era para ser planeta água, né? A gente tem essa composição. E com relação a Adão, isso é uma metáfora também. Esses livros explicam, eu vou ler rapidinho, porque Adão, ele representa uma geração. Lembra que eu tinha falado desse cara? Não sei nem onde eu botei o slide do cara. Gente, o cara é pós-doutorado de tudo e mais um pouco, de química, já recebeu o prêmio de tudo e mais alguma coisa. Eu vou tentar lembrar o nome dele. Marcos, esqueci o sobrenome do cara. Ele é desse negócio de inteligência, como é que é o nome? Esses criacionistas, design inteligente, ele fala sobre isso. E ele defende piamente as coisas com um cunho científico. Tu fica até meio assim, ó, meu Deus, será que é isso mesmo? Porque ele bate o pé que Adão estava lá, que a Arca de Noé estava lá, que só teve esse dilúvio. Ele bate o pé. Tu ouvindo, tu fica até meio assim. Mas o que ele citou nesse estudo dele? Ele falou que fez um estudo que ele pegou amostras de pessoas, homens e mulheres do planeta inteiro, e pegou o DNA mitocondrial dessas pessoas e testou. E esse DNA tinha 6.000 anos, que é o que coincide com o que o Livro dos Espíritos diz. Adão existiu? Existiu. Lá, há 6.000 anos atrás, nessa divisão, olha como é interessante, do Homo sapiens, que não era mais tão primitivo e já começou a escrever. Ficou essa divisão. De lá para cá, nós somos muito similares. Não teve conformações, né, do Homo habilis para o Homo erectus. Isso aí mudou muito. Mais de 6.000 anos para cá, não. Então, rapidamente, já recebi um papelzinho. Os primeiros habitantes da Terra. Dizíamos que uma camada de... tá aqui a camada gelatinosa. Não, ó, A Caminho da Luz, página 26, camada gelatinosa. Vai ficar gravada no YouTube, tá? Aí depois vocês olham lá. Espera aí. Adão tá aqui, ó. Raça adâmica na Gênese. Tá no capítulo 11, item 38. De acordo com o ensino dos espíritos, foi uma dessas grandes migrações, ou se quiserem, uma dessas colônias de espíritos vindas de outras esferas, que se deu a origem da raça simbolizada na pessoa do Adão, e que essa razão mesma chama raça adâmica. Várias raças receberam, várias localidades do planeta receberam migrações. Nós hoje podemos migrar para outro local e levar a nossa cultura. A Copa é uma excelente demonstração disso. Como as culturas se fundem se nós permitirmos. E foi necessário. E um exemplo maravilhoso está nesse livro sobre os egípcios. Olha como é interessante. Cadê aquela população que fez coisas mirabolantes com areia? Com areia. Cadê eles? O Egito continua no mesmo lugar. Mas o povo não está lá. E se a gente pensasse que eles não... reencarnou, só está reencarnando aqui. Eles não perdem, a gente não perde conhecimento? Então é nítido que eles não estão mais aqui. Porque senão o avanço já estaria muito maior do que está hoje. Porque se naquela ocasião só com areia fizeram o que fizeram. Então é interessantíssimo a gente avaliar como essas migrações, né, planetárias de povos se dão. Vira e mexe acontece, né? Criança índigo, criança estelar, criança A, criança B. Porque vêm pessoas mais preparadas. Mas a gente consegue identificar. São pessoas que já reencarnaram muitas vezes no planeta. Não é aquela pessoa fora da curva. Fora da curva são essas civilizações. Os astecas, os maias. Fizeram coisas, gente, a 3.000 metros de altitude com pedra.
marcava ponto, sabia onde é que ia acontecer o eclipse e tal, para plantar, para fazer escadinha, para a água não levar tudo. Então, que informação? Se hoje a pessoa precisa de um computador, como é que eu vou daqui até a Madureira? Não consegue ir sozinho. Então a gente sabe, por uma lógica irrefutável, que eram populações muito avançadas intelectualmente e que se restabeleceram com a lei, ó, deixaram com a gente aí a bola para a gente fazer a nossa parte agora. E rapidinho, só 51. Podemos saber em que época Adão viveu? Ele diz, mais ou menos o que lhes assinalais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo, que é nesse momento que houve essa, 6 a 4, porque é de trás para frente, A gente tem que pensar que antes de Cristo a gente conta de trás para frente, Depois é que é 2.500, aí começa de trás para frente. Gente, então é isso, é impossível, tá? Como eu falei para vocês, me senti o Ethan Hunt aqui, de Missão Impossível. Impossível, mas ó, pega os 3, tá com vocês agora, ó. Pega os 3 e tem audiobook, se vocês estiverem ocupados, é só escrever lá no YouTube, audiobook do livro tal, aí o fulano lê para você, se você tiver com preguiça, mas lê, que é muito interessante. Muito obrigada pela atenção de vocês, boa noite. Queremos agradecer. Queremos agradecer o estudo que a Tayana trouxe para nós. Fica para a gente aí o embalo, para a gente estudar, aprender um pouco mais. Ela colocou aí para a gente a sementinha, para a gente poder despertar cada vez mais para o estudo. Vamos passar agora, gente, a leitura do Evangelho e logo após o passe. O Evangelho é o capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, o item 21 ao 23. Por causa do tempo, a gente não vai poder ler tudo, eu vou ler só alguns trechos para a gente poder já se harmonizar para o momento do passe. 21. Vejamos agora as consequências da doutrina anti-reencarnacionista. Essa doutrina anula necessariamente a pré-existência da alma. E as almas, sendo criadas ao mesmo tempo que o corpo, não existe entre elas nenhum laço anterior. São completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho ao seu filho e a filiação das famílias acha-se assim reduzida somente à filiação corporal, sem nenhum laço espiritual. Não há, pois, nenhum motivo para se glorificar de haver tido por antepassados esses ou aqueles personagens ilustres. Com a reencarnação, antepassados e descendentes podem ter se conhecido, vivido juntos, terem se amado e se reunirem mais tarde, a fim de estreitarem seus laços de simpatia. Item 22. Com a reencarnação e o progresso, que é uma consequência dela, todos aqueles que se amaram se reencontrarão sobre a terra e no espaço caminham juntos para chegar até Deus. Se falharem no caminho, retardarão seu adiantamento e sua felicidade, mas suas esperanças não estão totalmente perdidas. Ajudados, encorajados, sustentados por aqueles que os amam, um dia sairão do lamaçal em que se atolaram. Enfim, com a reencarnação existe uma perpétua solidariedade entre encarnados e desencarnados. Daí o estreitamento dos laços de afeição. Vamos então para o momento do passe. Então, vamos fazer a prece.
nos posicionando. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Que seja, então, em nome de Deus, dos bons espíritos, que possamos continuar com os nossos pensamentos, nas nossas vibrações e pensar um pouco sobre o que falamos, o que está lá no Evangelho, sobre os não reencarnacionistas e o que significa para nós. A reencarnação para a doutrina é a base. Sem reencarnação, ficamos um pouco sem sentido da criação do corpo junto com a alma. O que éramos antes? Que sentido passar por algumas situações? Sabemos que na família é o nosso maior cadinho, a nossa maior esfera de provas, expiações, resgates. Por que sinto esse afeto por aquela pessoa que mal conheço? Por que aquele espírito veio como filho? Algumas respostas somente a reencarnação pode me dar. Por que eu vivo menos que um copo plástico? O copo plástico dura mais de 140 anos para ser absorvido pela Terra. Eu vivo em média 80, 90. Então, a reencarnação é uma explicação lógica para todas as respostas, todos os conflitos e todas as nossas necessidades. Como está lá, né? A alma sendo criada no corpo, não existe passado e não vai existir futuro. Então, hoje sabemos o quanto é importante, quanto a reencarnação traz para nós o consolo, a explicação, traz para nós respostas que somente essa condição, essa explicação pode nos dar e responder para todos nós. Que a paz do Mestre Jesus continue conosco. Vamos aguardar, então, para a comunicação e a mensagem do Espírito, do plano espiritual. Graças a Deus, graças a Jesus, filhos queridos. Estamos aqui nessa noite, meus filhos, para falarmos assim para vocês. Que precisamos cuidar das nossas mentes.
que antes de cuidarmos das criaturas, precisamos cuidar dos nossos espíritos. A mente humana, meus filhos, revela para todos nós aquilo que trazemos no mais íntimo, as nossas mazelas, as nossas dores, que muitas vezes nós acreditamos que escondemos, mas não escondemos, meus filhos. Elas acabam se apresentando no corpo físico, no adoecimento do nosso corpo. E por mais que a maioria de vocês tentem controlar os vossos pensamentos, as vossas emoções, uma hora, tudo isso desabrocha na matéria. Enquanto nós não cuidarmos do nosso pensamento, meus filhos, continuaremos adoecendo. A casa espírita, ela traz para nós uma série de ferramentas importantíssimas para o nosso tratamento. A maioria de nós chegou aqui doentes. E nos foi sugerido, através de receituário, através de uma conversa fraterna, justamente assistirmos palestras, fazermos estudos, porque é isso que ajuda a transformarmos a forma como nos alimentamos de ideias, de crenças. O dia que compreendermos, filhos, o quanto isso é importante, as casas viverão cheias nós vamos valorizar esse tratamento. Mas não são só as palestras que nós precisamos, não é? As crianças precisam da evangelização. Nós precisamos do trabalho. O trabalho nos ajuda a colocarmos as nossas mãos em ação
em vivenciarmos realidades que muitas vezes nós não vivenciaríamos nessa encarnação. Tudo isso é cura, meus filhos. Se nós fôssemos ver aí à luz da ciência, os artigos hoje trazem para nós a importância de estarmos em grupos. O quanto isso é valoroso para a nossa mente. Estarmos convivendo com as pessoas, não estarmos isolados. Quantas criaturas estão perdendo a sua capacidade cognitiva por estarem isolados nos seus quartos, nas suas casas. Então, o centro espírita também é lugar de encontro, de conversa, de troca fraterna. É no convívio com o outro, que não pensa como a gente, não é? São às vezes nas divergências que nós aprendemos, meus filhos, a conviver como irmãos. Pensemos sobre tudo isso. Pensemos em todas essas benesses que nos são oferecidas. O quanto essa ambiência é preparada para cada um de vós. Quando vocês adentram por aquela porta, vocês já estão sendo tratados, meus filhos. Os espíritos já estão buscando vocês. E já estão trabalhando os vossos pensamentos. Então, a mensagem que nós queremos que fiquem para vocês nessa noite. Tragam os seus amados. Tragam aqueles que são importantes na vida de vocês, meus filhos. Preencham essas cadeiras para que eles recebam as mesmas bênçãos que vocês estão recebendo. Esse é o desejo de toda a espiritualidade que se encontra nesse momento junto a nós. Muita paz a todos vocês. Um abraço fraterno do Hermann. Vamos então fazer a nossa prece final. Mestre Jesus, com o coração envolvido em Tua paz, junto dessa espiritualidade que há muitas horas e todo o período nos envolve, dando força, coragem, ânimo à nossa jornada. Mas gratidão a Ti, Pai, Criador de tudo e todos. Gratidão pelo momento, gratidão pela oportunidade, gratidão pela casa em nossas vidas, a casa espírita que nos abriga
e que nos orienta, nos direciona o pensamento, bendita a doutrina que nos revela e nos explica, nos dando um direcionamento às nossas vidas. E assim, gratidão a todos vós, amigos espirituais, Mestre Jesus, e a Ti, Pai. Pedimos permissão para que possamos encerrar a reunião doutrinária de passes da noite de hoje. Assim seja, graças a Deus.